Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu quero, antes de ler a palavra e começar a pregar, agradecer a Deus pelo privilégio que me dá de estar aqui pela primeira vez. Eu já preguei em Boa União, que faz parte desse campo, já preguei em Córrego Azul, eu acho que foi, né? E lá no Bom Lasquinho também, uma noite. E agora Deus me dá o privilégio de pela primeira vez estar aqui no templo sede da Assembleia de Deus em Itamirim de Mantena. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao pastor dessa igreja, o pastor Francisco Pedro, meu respeito e minha consideração, ao presbítero irmão Geraldo, dirigente desse culto, às irmãs que fizeram contato comigo, parece que foi a irmã Elisângela e a irmã Arlete, isso, fizeram contato conosco, muito obrigado. E como o evangelista Luiz Novaes disse, poder reencontrá-lo depois de 25 anos lá em Ipanema. Ele esteve lá em 1985 aproximadamente. E rever vários pastores amigos aqui presentes, pastor Deludinha, naquela época o pastor Deludinha era jovem, da nossa mocidade lá em Ipanema, em 85, ele foi batizado nas águas lá na nossa igreja. Bom Chapéu, pregador, evangelista de Rio, presbítero Wallace, Vinícius e Raquel. Vinícius, é um prazer, Vinícius, reencontrá-lo com Raquel. Vocês são um bênção na nossa vida. Pastor Nilson, estava brincando com ele, todo lado que eu vou encontro a Sheila. Outro dia eu estava lá em Santa Catarina, Joinville, lá estava a Sheila lá, e de vindo do Laranjeira para Joinville, Santa Catarina, né? E rever os irmãos que já conhecíamos e aqueles que ainda não conhecíamos. É um prazer estar com vocês aqui.
como o pastor Luiz Novaes disse, nós estamos trabalhando com missões. Ajudamos 5 missionários na África, na ilha de Uno, em Guiné-Bissau. Ajudamos também um centro farmacêutico ali, o missionário José Elson, de Belo Horizonte. Estamos ajudando 8 missionários do Paraguai e estamos ajudando 312 missionários em Cuba. E além dos 312 missionários, ajudamos 62 viúvas e anciãos ali naquela nação. Já compramos 40 bicicletas para os missionários, já compramos 16 cavalos, estamos ajudando em várias construções ali. Tem obreiro ali dando um sorriso, 15 para as 3 assim, porque ganhou um cavalo, ganhou uma bicicleta para realizar a obra de Deus. E nós estamos muito animados, como o pastor Gesiel Gomes profetizou, que Fidel Castro ia passar, Fidel Castro vai muito mal de saúde. Na década de 70, tem algumas coisas que eu não posso falar porque está sendo filmado, e você não sabe até onde um DVD desse vai, e pode complicar para mim por ser um país comunista. Mas na década de 60 o governo assinou a falência da igreja. Ele diz: olha, não pode falar de Deus para as crianças. Isso foi na década de 70. Foi proibido de falar de Deus com as crianças. Uma vez um policial chegou numa igreja, que eu não posso falar o nome do pastor, mas eu conheço pessoalmente. Ele disse: olha, se domingo que vem tiver um menino aqui na escola dominical, uma criança na sua igreja, você vai ser preso. No domingo seguinte, quando ele apareceu lá, o policial, a igreja estava cheia de meninos, de criança. Ele apontou uma arma na cabeça do pastor, um fato verídico, e disse: eu vou te matar agora. Aquele pastor apontou o dedo na cara dele e falou: olha, você pode me matar, se eu morrer não tem problema nenhum, porque a morte será uma ponte para me levar desta vida para a eternidade. O problema é se você morrer. Aquele homem apontou a arma para baixo, virou as costas e foi embora. 35 anos depois, a igreja está 100 vezes maior do que na década de 70. Fidel Castro está muito mal de saúde, mas a igreja vai bem. Obrigado. Quantos creem que o nosso Deus é maior do que o comunismo? Eu estou muito empolgado com a obra missionária, porque Deus é tremendo, não é verdade? Esse ano passado, em janeiro do ano passado, eu estava indo em Cuba, e o pastor Nilberto, da cidade de Caratinga, estava indo comigo. E quando ele estava saindo, nós estávamos saindo, um irmão novo convertido da Assembleia de Deus de Piedade entregou para ele 50 reais. Falou: pastor, aqui tem 50 reais. É o seguinte, 10 reais é para o senhor tomar um café na viagem, e 40 reais é para o senhor dar para uma adolescente lá em Cuba. É uma menina adolescente, eu não sei quem ela é, mas quando o senhor colocar os olhos nela, o Espírito de Deus vai dizer que é para ela. Na obra de Deus tem essas coisas, não tem? Ele colocou o dinheiro no bolso, os 40 reais, 20 dólares mais ou menos, 21, 22 dólares. Quando nós chegamos em Cuba, nós fomos fazer um batismo. Eu já fiz 4 batismos em Cuba, quase 90 novos convertidos, só eu tive a oportunidade de descer as águas. Você fica feliz com isso, amém? E quando nós estávamos voltando de um batismo, passamos assim numa estrada de poeira, e aí o pastor Gilberto falou: para o carro, não continua não, para, espera aí. Eu falei: o que foi, pastor? Ele disse: eu estou com um dinheiro no bolso aqui, é para aquela menina que está em cima da estrada ali. Era uma estrada de poeira, e já vinha uma adolescentezinha com uma mochila da escola, muito simplesinha, jovenzinha, e o pastor Gilberto disse: o dinheiro é para aquela menina, é para ela que Deus mandou. Eu falei: então tudo bem, vamos entregar o dinheiro para a menina. Aleluia. O pai da menina começou a chorar e disse: irmãos, hoje de manhã, quando minha filha foi sair para a escola, e ela pegou o único tênis que ela tem, o único sapato que ela tem, e ele está rasgado de lado, e ela começou a chorar e disse: mamãe, quando é que o papai vai poder comprar um sapato novo para mim? Ela falou isso hoje de manhã. A mãe dela disse: ora, minha filha, Deus
barco na mão, porque o meu Deus é o Deus da obra missionária. O meu pastor presidente, o diretor da Missões da VEM Brasil, ele é o diretor e pela misericórdia de Deus eu sou o vice-diretor da VEM Brasil. Nós temos mais de 500 missionários no mundo inteiro, em vários países do mundo. Ele gosta de falar uma coisa, ele diz o seguinte: que se no céu, pastor Beludinho, quando chegarmos no céu, e se tiver uma fila na hora de receber o galardão, é claro que é uma conjectura, se tiver uma fila na hora de receber o galardão, e essa fila der uma paradinha, deve ser que tem algum pastor e algum crente explicando a Jesus por que não investiu na obra missionária. Se eu fosse você, eu começava a investir a partir de hoje. Investir na obra de missões é colocar a mão onde a mão de Deus está. Eu não podia deixar de falar isso aqui, o meu coração ferve com a obra de missões. Deus está sacudindo Cuba. Somente a Assembleia de Deus tem 220 mil crentes para a glória do nome de Jesus. Amém? Missionários já morreram, já foram presos naquele país, mas não tem jeito. Pelejar com a igreja é pelejar contra Deus e a noiva do Cordeiro, que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos estão felizes por fazer parte da igreja? Levante a mão e diga glória a Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Eu nunca preguei aqui, os irmãos não me conhecem bem, a maioria eu também não os conheço, mas vamos para a palavra do Senhor. Quem trouxe Bíblia aqui nesse culto, nós vamos ler em dois lugares. Nós vamos ler primeiramente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 16, 17 e 18. Depois nós vamos ler na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Vamos ler dois versículos e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que agora à tarde estava ali no hotel, orando. Me veio ao coração esta palavra e eu quero compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. Quem achou Atos 2, 16, 17 e 18? Vamos em pé em reverência à palavra de Deus. Atos 2, 16 e 17 e o 18 também. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus também pela vida do Walid, esse cinegrafista aqui, e a esposa dele está lá na galeria. Eles são como filhos para mim, são servos do Senhor, têm abençoado o nosso ministério e eles estão aqui documentando esse culto esta noite. Atos 2, 16, 17 e 18, quem achou, diga amém. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quantos creem que essa é a inerrante e infalível palavra de Deus, diga amém. Agora 2 de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz-nos assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu vou repetir: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quantos podem dizer mais uma vez amém? Amém. Assentados, queridos, estejam olhando aqui para frente, bastante atentos à palavra do Senhor. Poderíamos colocar um tema na nossa meditação esta noite, o seguinte tema: o mover de Deus em tempos trabalhosos. Se você observou a leitura, se você ficou atento, se você não leu de uma maneira desapercebida, você vai notar que parece que há um choque, há um paradoxo entre os dois textos que nós lemos. Pedro está falando em Atos 2, após o derramar do Espírito
Santo, Pedro assume a palavra. Olha isso aqui para você entender. Pedro assume a palavra e diz: gente, vocês não precisam ficar assustados, porque o profeta Joel profetizou isso, e ele disse que nos últimos dias iria acontecer isso. O Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. É interessante que Pedro reforça, reafirma o que Joel havia dito, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos experimentando isso desde Atos para cá. O Espírito derramou, a igreja ficou cheia da presença do Senhor, mas em contrapartida, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz também que nos últimos dias, assim como Joel havia dito que o Senhor derramaria do seu Espírito, Paulo chama também a atenção do seu discípulo do Senhor e seu companheiro de ministério, dizendo que paralelamente nos últimos tempos sobreviriam também tempos trabalhosos. Então eu preciso crer que em tempos trabalhosos Deus derramará o seu Espírito. Você concorda comigo? Ou você pensa que algum tempo trabalhoso pode impedir Deus de operar e derramar o seu Espírito? Eu não creio que tem nada que atrapalha o mover de Deus. Pelo contrário, eu creio que em tempos difíceis Deus sempre moveu com mão sobrenatural e provou para nós que em tempo de crise Deus reverte situações. Aleluia! Glorifica a Deus. Pode glorificar, sabe por quê? Em tempo de crise o Senhor age de maneira sobrenatural. E eu comecei então a pensar agora à tarde, meditar, anotar alguma coisa para ficar mais fixado na minha mente, e depois eu volto lá para Pedro, a questão do derramar do Espírito. Mas eu queria levar você agora a pensar na ocasião em que Paulo falou esta palavra a Timóteo. Observe bem, o primeiro contato que Paulo teve com Timóteo havia sido em Atos, capítulo de número 16, que quando Paulo chega na cidade onde Timóteo morava, e eu gosto desse texto porque Paulo olhou em Timóteo, Paulo mirou Timóteo, como se diz no espanhol, e foi amor à primeira vista. Outro dia estava dizendo que foi mais ou menos como um flerte. Você sabe o que é um flerte? É quando a moça dá uma olhada para o rapaz assim, e olha lá no fundo do olho dele, aí dá aquele cheirinho na barriga, né, aquele arrepio assim, e diz: opa, tem alguma coisa diferente aqui, é aquele flerte. Assim que aconteceu com você, com seu namorado, antes de você casar, lembra disso? Espero que você continue flertando com a sua esposa agora, depois de casar. E é um negócio assim que mexeu, incomodou. E eu penso que o que aconteceu com Paulo e Timóteo foi mais ou menos um flerte, sabe? Paulo colocou os olhos em Timóteo, só que não foi um amor carnal, porque Paulo, homem de Deus, mas foi algo relacionado ao ministério. Paulo olhou para ele e disse: esse menino, Deus tem negócios com ele. Esse garoto, Deus tem negócios com ele. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, que essa característica de Paulo, ela deve estar presente nos nossos dias. Nós devemos estar atentos, porque a cada dia Deus está levantando pessoas diferentes para serem usadas na sua obra. E Paulo não teve ciúme de Timóteo. Ele diz: não, ele pode trabalhar do meu lado, ele pode ser meu companheiro, e quem sabe até o meu sucessor. O que aconteceu verdadeiramente? Os anos passam, Paulo treina Timóteo. Timóteo é o seu companheiro fiel, Timóteo é o seu amigo, Timóteo chora com Paulo, Timóteo é confidente de Paulo. Os anos passam, aproximadamente 15 anos depois, porque o encontro de Paulo com Timóteo foi aproximadamente no ano 52. Agora os anos passam, nós estamos no ano 67 da nossa era. Paulo está preso em Roma, e ele manda uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, e ele dá vários conselhos para Timóteo, e dentre esses conselhos, Paulo diz para ele: Timóteo, você precisa pregar o Evangelho, você precisa guardar o Evangelho, você precisa preservar o Evangelho, você precisa sofrer pelo Evangelho. Sabe por que Paulo estava falando isso? Paulo estava falando isso porque Paulo sabia que era o fim do seu ministério. Acompanhe comigo o raciocínio aqui, eu não estou pedindo na mensagem não.
sei do que eu estou falando. Eu quero só que você preste muita atenção no que eu estou dizendo. Paulo estava entendendo que era o ocaso de uma geração e o desabrochar de uma outra geração. Paulo sabia que ele não podia ir mais à frente. Paulo sabia que ele não tinha mais como, porque ele estava preso em Roma, aguardando a sua morte por decapitação. E Paulo agora sabia que Timóteo era o seu sucessor. Paulo sabia que Timóteo era o desabrochar de uma outra geração que iria substituí-lo no ministério. E Paulo sabia que Timóteo tinha muitos desafios diferentes do que Paulo teve, porque Paulo sofreu naufrágio, Paulo apanhou, Paulo passou fome, Paulo foi desprezado, Paulo, ele foi um homem que deu a vida pelo reino, pela obra, e ele sabia que os desafios de Timóteo eram desafios diferentes do seu. Então ele está chamando a atenção de Timóteo para ter muito cuidado, porque Timóteo enfrentaria dias trabalhosos, porque Timóteo agora talvez não fosse passar por perseguições, mas Timóteo agora teria que enfrentar heresias brotando no meio da igreja, porque ele iria pastorear a igreja de Éfeso. Paulo sabia que Timóteo iria enfrentar apostasia e heresia é diferente, porque o apóstata, ele nega a fé e sai do meio do povo de Deus. O herege, não, o herege permanece no meio do povo de Deus. E Paulo estava muito preocupado com Timóteo, e ele disse: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, persiste em ler, em exortar. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, persevera nestas coisas. Timóteo, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque ele sabia dos desafios que Timóteo teria à frente. Depois dessa introdução, eu quero trazer esta palavra para aqui, para hoje, para os nossos dias. Eu estava orando agora à tarde ali no hotel, e eu me lembrei, meus irmãos, de alguns pastores. Me lembrei do pastor de Lourdes, Francisco Guimarães. Quantas vezes eu vi em Mendes Pimentel e eu parava, sentava e ficava horas ouvindo o pastor contar as histórias do evangelismo nessa região, dos desafios que ele enfrentou, das perseguições que ele enfrentou. Quando eu vou à cidade de Ipanema, onde mora o meu sogro, onde é a minha terra natal, o meu sogro tem 60 anos de ministério, o pastor José Teodoro da Cunha, foi contemporâneo de Ormídio Siqueira. Eu creio que o pastor Francisco Pedro conhece, contemporâneo do pastor José Vieira de Souza, do pastor Dezinho de Caratinga, do pastor Custódio Roque. Quando eu vou em Ipanema, eu assento perto daquele homem e quero ouvir as histórias de como era a igreja há 40, 50, 60 anos atrás. Aí eu ouço ele me contar que um dia, por exemplo, ele estava na cidade num lugarejo chamado Alegria de Simonésia, e nesse lugar eles haviam cortado os pneus da charrete do meu sogro, mas ele colocou os pneus novos e voltou lá para pregar. E quando ele foi embora no outro dia, assim que ele saiu, depois de pregar ali naquele lugar, na região de Alegria, um lugar chamado Cotovelo, exatamente Cotovelo, uma cobra picou o pé do filho do irmão daquela casa onde ele dormiu. Era estrada muito ruim, não tinha como levar para tomar o soro antiofídico. De repente, enquanto eles estavam lá preocupados com o menino, a irmã, dona da casa, achou uma meia que o meu sogro havia esquecido no quarto que ele tinha dormido. E ela falou: olha, o pastor Juca esqueceu uma meia aqui. Alguém deu a ideia lá e disse assim: pega a meia e enfia no pé do menino que foi picado com a cobra, do lado que foi picado com a cobra. Quando colocaram a meia no pé do menino, Jesus cortou o veneno na hora. Esses homens trouxeram a igreja até aqui. Se nós dermos a oportunidade para o pastor Francisco Pedro contar experiências aqui, se nós dermos a oportunidade para o pastor Custódio contar as histórias, pastor de Lourdes não pode contar mais, Vieira não pode contar mais, mas se nós dermos a oportunidade para esses homens contar as histórias, eles vão contar o que eles experimentaram. Mas, irmãos, os anos estão passando, essa geração de obreiros está tombando. O meu sogro está com 87 anos de idade, pastor Custódio já passou de 90, meus queridos, e a idade vai chegando, e
debaixo da cobertura da Constituição brasileira, temos direito de pregar pela rua, etc. Não temos mais perseguições como naquele tempo, mas eu quero te dizer que a nossa geração tem desafios diferentes daqueles que os nossos ancestrais, os nossos antepassados enfrentaram. Sabe por quê? Nós vivemos na época de algumas coisas que eu quero te chamar a atenção. Nós vivemos na época da pressa. Ninguém mais tem tempo para nada. Nós não temos tempo para a família, nós não temos tempo para os amigos, nós não temos tempo para Deus, nós não temos tempo para a palavra, porque quando sobra um tempinho, nós temos que atualizar o Orkut, nós temos que atualizar os e-mails, nós temos que responder o MSN, e isso já vai minando como uma doença terrível a nossa vida espiritual, e nós estamos convivendo com uma igreja morna, onde as pessoas, para glorificar o nome do Senhor e sentir a presença de Deus, têm que se fazer manobras espetaculares para as pessoas sentirem a presença de Deus. Por quê? Porque nós não temos tempo para Deus mais. As pessoas têm tempo para novela, têm tempo para filme, têm tempo para passeios, mas não têm tempo para Deus. São tempos trabalhosos, e eu quero dizer que os desafios são grandes, e se nós não tomarmos uma providência urgente, Deus necessitará levantar uma outra geração para nos substituir, mas Deus não deixará que a sua obra fracasse. Eu venho aqui hoje te dizer que Deus tem negócios conosco, com a nossa geração. Queridos, mas não dá para Deus nos usar no nível de espiritualidade que nós estamos desfrutando. Quantos minutos passa um crente na presença de Deus por dia? Quantos minutos passa um obreiro na presença de Deus por dia? Nós somos bons de papo, nós somos bons de 500 graus de hino, como 500 graus de fogo, puro santo e poder, que a gente canta no sábado à noite. 500 graus de fogo, puro santo e poder, mas 500 graus no sábado à noite que não nos leva na escola dominical, domingo de manhã. 500 graus no sábado à noite que não nos leva no culto de doutrina na terça-feira. Irmãos, estamos vivendo um cristianismo oco, vazio, falta-nos essência, falta-nos vida com Deus. Isso é tempo trabalhoso, mas eu profetizo aqui esta noite que Deus pode levantar uma geração de rapazes, moças, de homens e mulheres que se comprometam com Deus e com a sua palavra. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma sacudida e te dizer que em tempos trabalhosos Ele quer mover com a nossa vida. O pastor Luiz, o evangelista Luiz, sempre vai aos Estados Unidos, e eu estive esses dias na América do Norte. Parece que eu falei isso ontem mesmo e vou repetir aqui. Tem uma igreja numa região que eu vou me resguardar de não falar o nome, um templo que cabe 400 pessoas assentadas. Numa terça-feira, no culto de doutrina, você encontra 5 crentes nessa igreja. O que será que está acontecendo? O que está acontecendo nos Estados Unidos é o que aconteceu na Europa. A Europa foi sacudida com a glória de Deus no século XV, XVI, XVII. O fogo veio para os Estados Unidos. Homens como Charles Finney, como Moody e muitos outros sacudiram a região da Nova Inglaterra, New England, que inclui Massachusetts, Boston, Massachusetts, Nova York. Os Estados Unidos foram sacudidos com a glória de Deus, mandaram missionários para o mundo inteiro. Esse avivamento chegou no Brasil em 1911, está fazendo 100 anos agora que o movimento pentecostal chegou aqui. Nós estamos com 100 anos de movimento pentecostal no Brasil. E ouça, irmãos, nós somos hoje o maior movimento pentecostal do mundo, está no Brasil.
Nós somos 38 milhões de crentes no Brasil. A CEPAL, a Secretaria para a Evangelização da América Latina, ela disse que se Jesus não voltar até 2013, nós seremos 52 milhões de crentes no Brasil. Olha Deus. Só que nesses 52 milhões de crentes, inclui aquela igreja dos homossexuais no Rio de Janeiro, onde 2 homens pastores, intitulados pastores entre aspas, se casaram há 2 meses atrás. Nos 52 ou nos 38 milhões de crentes que tem hoje, inclui as igrejas neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade. Parece que à medida que nós estamos crescendo em quantidade, nós estamos caindo a qualidade do nosso evangelho. Está faltando lágrimas nos nossos olhos, está faltando paixão na nossa alma. Muito templo, pouca glória, muito altar, pouco fogo, muito hino, pouca adoração, muita festa, pouca conversão, muita gente pulando, pouco quebrantamento. Eu venho aqui te dizer que em tempos trabalhosos o Senhor quer derramar o seu Espírito no nosso meio, não para fazermos simplesmente barulho, mas para sairmos dos nossos tempos com as lágrimas nos olhos, arrependidos e querendo ter uma vida espiritual mais profunda na presença de Deus. O Espírito de Deus está aqui esta noite. E eu quero te dizer que na igreja de Tabirinha de Mantena, o homem que Deus vai usar, a mulher que Deus vai usar, o jovem que Deus vai usar não virá de fora. O milagre está aqui dentro de casa. Deus não vai mandar ninguém na Europa, Deus não vai mandar ninguém nos Estados Unidos. O milagre está aqui dentro de casa. Aleluia. Lá na igreja que você congrega, você é o milagre. Em tempos trabalhosos, Deus vai levantar. Eu creio desse jeito, irmãos. Porque de onde eu saí, da zona rural, córrego da Cachoeirinha, ali perto de Ipanema, Deus me fez uma promessa há quase 20 anos atrás. E essa promessa tem se cumprido literalmente. E eu estava esses dias lendo uma reportagem nas páginas amarelas da revista Veja, daquele Paulo, esqueci o sobrenome dele, que foi ministro da Educação no governo de Fernando Henrique Cardoso. Paulo Renato Souza. Ele é secretário da Educação do Estado de São Paulo. E ele, nas páginas amarelas da revista Veja, eu estava lendo a entrevista dele, ele está dizendo o seguinte, que o governo do Estado de São Paulo está fazendo um trabalho com os professores, no sentido de que os professores voltem a ter desejo de ensinar, de que novas pessoas possam dedicar-se ao ensino, porque está enfraquecendo o ensino no Estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Muito aluno, mas o conteúdo está fraco, porque está faltando paixão no coração de quem ensina. E quando eu estava lendo isso, meus queridos, Deus falou comigo que é isso que Ele quer fazer com a sua igreja. Ele quer restaurar a paixão pelo serviço. Hoje ninguém quer sofrer pela obra. Hoje ninguém quer pagar um precinho. Na primeira prova ele já vira a mesa. Eu venho aqui te dizer que Deus quer restaurar no nosso coração o desejo de ser pastor, o desejo de ser professor de escola dominical. Eu quero profetizar aqui esta noite que os nossos filhos vão ser obreiros da casa do Senhor, que a nossa juventude, Deus levantará novos cantores e nossos novos pregadores, cheios da graça de Deus. Será que você quer deixar o Espírito de Deus mover no seu coração esta noite? O desejo de servir a Deus outra vez, o desejo de fazer alguma coisa para Ele outra vez, aleluia. E você não precisa ter ciúme, você que já prega, você que já canta, você que dirige igreja, deixa Deus levantar alguém perto de você, porque aqui tem lugar para todo mundo, aqui tem espaço para todo mundo realizar a obra de Deus.
Eu queria que você pensasse nisso um pouquinho aqui esta noite. Em tempo de crise, Deus trabalha. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu gosto de fazer. Feche os seus olhos um pouquinho e curve a sua fronte. E eu queria que você começasse a pedir ao Senhor para que julgasse um combustível na tua alma esta noite. A obra. Deus quer restaurar o desejo de pregar. Deus nessa noite quer levantar novos professores de escola bíblica dominical. Deus quer levantar novos pregadores no nosso meio. Deus quer bradar no meio do rebanho, dizendo: precisa-se de homens e mulheres que queiram se comprometer comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. E eu queria que você clamasse ao Senhor pela vida da igreja do Senhor Jesus. Peça a Ele. Peça. Esses dias ouvindo uma experiência que eu achei muito interessante. Estava-se precisando de um missionário para enviar na região para evangelizar os índios. E não encontrava ninguém. O pastor descobriu na igreja um crente que tinha desejo de fazer a obra missionária. A igreja pegou aquele homem, colocou ele dentro de um avião, sobrevoou a tribo no local onde ele ia trabalhar. Depois de sobrevoar aquele local, o avião aterrissou-se. Aquele homem, ao descer da escada do avião, ele caiu de joelho no chão, levantou as duas mãos para os céus e disse: Deus, se o Senhor não tem ninguém melhor do que eu, experimente me enviar. Aleluia! Nós estamos precisando desse tipo de gente. Deixa Deus experimentar te usar. Deixa Deus experimentar você. Deixa Deus experimentar te usar. O Espírito de Deus está aqui. Essa igreja tem um potencial tremendo. E nessa noite Deus levanta homens
Deus chamar em tempos trabalhosos, levantar pessoas para serem usadas, a princípio a gente pensa logo que Deus vai levantar o camarada logo para ele pregar lá em Camboriú, que é o maior congresso pentecostal do Brasil, não é? Não, Deus vai me levantar e eu vou gravar logo um DVD, como o pastor Jander grava, outros pastores gravam. Deus vai me levantar então para me ser conhecido de norte a sul, de leste a oeste. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou meio por aqui, sabe, irmãos? Não me leve a mal do desabafo, não. Eu estou meio por aqui. Cheguei à conclusão, Vinícius, que para o crente ser uma bênção na presença de Deus, ele não precisa ser conhecido. Ele tem que ser fiel. Porque enquanto muitos conhecidos passam por cima, e tem que passar por cima, tem que ter alguém para dar conta, tem muitos indo por baixo, de bicicleta, a cavalo. O púlpito desses, às vezes, nunca vai ser um púlpito como esse, para pregar. Nunca vai ser um púlpito de uma convenção geral, nunca vai ser um púlpito de um congresso, da convenção do Estado, do Departamento de Missões do Vale. Não. Mas o púlpito dele, às vezes, vai ser um corredor frio de uma penitenciária, para levar um folheto da palavra de Deus e dizer: olha, você está aí, mas Jesus pode te tirar daí. Talvez o seu púlpito vai ser um corredor frio da Santa Casa de Misericórdia no setor de cancerosos terminais. Aleluia. Talvez o seu púlpito vai ser o quarto de um irmãozinho que não pode vir à igreja porque ele é enfermo, mas terminou o trabalho na Santa Ceia no primeiro final de semana. Você na segunda-feira está lá com uma sacolinha com 2 pedacinhos de pão, uma garrafinha com a Santa Ceia, e você chega lá e diz: irmão, você não pode vir, mas eu vim aqui trazer a ceia para você. E aí 2 crentes ou 3 começam a cantar lá no quarto do irmão: de Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. De repente o irmãozinho da cama está chorando, quem foi levar a Santa Ceia está chorando, nunca vai gravar um CD, ninguém quer tirar foto com ele, ninguém quer autógrafo dele, mas ele está lá fazendo a obra de Deus, realizando a obra de Deus. Não é assim, pastor Luiz? Oh, aleluia! É esse tipo de gente que Deus está procurando, e os olhos do Senhor estão sobre esse lugar esta noite. E há de ser que derramarei do meu espírito. Nós precisamos voltar a chorar. Precisamos voltar, irmãos, a sentir falta daqueles que não estão no nosso meio mais. Tempos trabalhosos, sim, mas tempo de muita bênção, irmão. A igreja tem tudo. Você que está aí com seu celularzinho na mão, antigamente não tinha isso. Quem sabe até mandando mensagem na hora do culto, não é verdade? Hoje é isso. Um dia eu estava pregando no lugar, um obreiro saiu atendendo o celular enquanto eu estava pregando. É nesse tempo que Deus quer levantar gente comprometido com Ele, com a sua palavra. Eu contei ontem, pastor de Lula, e vou contar aqui outra vez aquela história lá no Paraná, para vocês ouvirem. Eu contei ontem lá, os irmãos estavam, está ficando no DVD, não tem problema, contei ontem, conto hoje. Irmãos, Deus é um Deus de restaurações. Deus é um Deus de restaurações. Quem crê que Deus restaura? Aleluia. Eu vou falar e não é revelação, não. Eu vou falar por experiência própria. Se você fizer um levantamento em Itabirinha de Mantena, é perigoso ter mais desviado do lado de fora do que nesse culto aqui hoje. Porque outro dia eu estava fazendo um levantamento em Ipanema e nós chegamos à conclusão que tem mais desviado do que pessoas dentro da igreja. Você parou para pensar nisso? Deus quer sacudir a sua igreja para promover uma restauração, porque Deus restaura. Quantos creem que Deus restaura? Eu pergunto mais uma vez. Eu me lembro, eu contei ontem, vou repetir. Eu peguei um avião de Belo Horizonte,
Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, o irmão Cláudio foi me buscar no aeroporto. Eu nunca vi aquele irmão. Ele me pegou, me colocou no seu carro, num Gol, e nós começamos a viajar. Viajamos uns 10, 15 quilômetros. Quando passamos num determinado lugar, o irmão Cláudio disse: irmão Jander, há 4 anos atrás eu tinha um mês de crente. Quando eu passei aqui nesse lugar, eu parei para comprar uma sacola de pinhas, aquele negócio de uma castanhazinha que tem lá no Paraná. Parei para comprar uma sacola de pinhas aqui na beira da estrada, nessas barracas que tem aqui que vende pinhas. E quando eu parei, chegou perto de mim um andarilho, um mendigo, barba grande, unhas grandes, sujo, fedorento, cabelo grande, todo fedorento de xixi, de falta de banho. Ele chegou perto de mim, apontou o dedo para mim e disse: moço, me dá uma carona até Blumenau. O Cláudio afastou e disse: não, eu não posso te levar. Eu não estou indo para Blumenau, eu estou indo para Joinville, 80, 100 quilômetros antes. Aquele moço disse: não, mas me leva até Joinville, de lá para lá eu vou de outra maneira. O Cláudio afastou e disse: não, eu não posso te levar. E diz o Cláudio que ele estava com um mês de crente, e ele ouviu a voz do Espírito Santo pela primeira vez. O Espírito Santo bradou no ouvido dele: leva esse homem. Ele não entendeu bem, o Senhor falou com ele outra vez: leva esse homem. Quando o Senhor falou a segunda vez com ele, ele disse: não, entra aqui, eu vou te levar. Ele colocou aquele andarilho, aquele saco cheio de lata, cheio de lixo dentro do carro. Diz o Cláudio que teve que abrir os vidros por causa do mau cheiro dentro do carro, asqueroso, fedorento. E o Cláudio começou a viajar. Viajou alguns quilômetros. De repente aquele andarilho virou para o Cláudio, apontou o dedo e falou: por que você me deu carona? Quando ele disse assim, o Cláudio disse para ele: moço, por favor, não faz nada comigo não, não me machuca não, não faz nada comigo não. Eu tenho um mês de crente, e eu tenho uma esposa e uma filhinha lá em casa de uns 5 anos, não faz nada comigo não, por favor. Aquele andarilho disse: não, você pode acalmar, não vou fazer nada com você. E aquele andarilho virou para ele e disse: quer dizer que você tem um mês de crente? Ele disse: tem um mês que eu aceitei Jesus. O andarilho disse para ele: o que você está achando de ser crente? O Cláudio disse: não, tá bom, estou achando que tá bom sim, Deus está fazendo uma obra na minha vida, tá bom sim. Aí aquele moço andarilho virou para o Cláudio, apontou o dedo e falou: olha, se você quiser ir para o céu e ser um bom crente, quiser ir para o céu, você tem que amar, viu? Sem amor ninguém vai ao céu. O andarilho disse para ele. E dali para frente, irmãos, os próximos 90 quilômetros de Curitiba a Joinville, aquele homem foi dando um estudo bíblico para o Cláudio, novo convertido. O andarilho pegou do capítulo 1 de João, e foi ao último capítulo, deu estudo bíblico para o Cláudio caiu o queixo. Quando o Cláudio viu aquele homem falar daquela maneira, o Cláudio disse para ele: meu amigo, me conta aí, qual é a sua situação? Aquele moço com os olhos marejados disse: olha, seu Cláudio, eu sou um pastor desviado da igreja, e hoje eu ando pelo mundo afora. O Cláudio não conteve as lágrimas, pegou aquele homem, levou ele para casa, deu um par de roupas limpas para ele, deu um barbeador, ele sujou o banheiro todo de cabelo, mas quando ele terminou de tomar banho, ele saiu do lado de fora do banheiro. Eu contei isso lá ontem em Enzo Pimentel. Quando ele saiu do lado de fora do banheiro, limpinho, bonitinho, cheirosinho, com uma roupa limpinha, diz o Cláudio que quando olhou no rosto dele, na sala da sua casa, o rosto dele brilhava. Quando o Cláudio olhou para ele, viu outra pessoa, o Cláudio ficou assustado. O andarilho disse: dobra o joelho aí, meu filho, eu vou orar por você. Você acredita que Deus restaura, irmão? Aquele homem orou para o Cláudio, diz o Cláudio que nunca tinha sentido o que ele sentiu naquela sala, naquele momento. A glória de Deus desceu ali naquele lugar. Você esta noite é essa: creia que Deus vai restaurar os desviados dessa igreja, creia que Deus vai trazer obreiros que estão fora para o ministério outra vez. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas olha só aqui para minha mão, olha aqui para frente, segura um pouquinho. Meus irmãos, o irmão Cláudio pegou uma sacola com biscoito, parece que uma maçã, um iogurte,
sobre a esposa do Cláudio. E aquele homem nunca mais o Cláudio viu. Só que, mais ou menos uns 2 meses depois, o irmão Cláudio estava no culto, adorando a Deus. De repente Deus tomou uma irmã em profecia, veio para o lado do Cláudio e disse para ele: meu filho, eu andei contigo de carro esses dias. A palavra de Deus para nós esta noite é essa: em tempos trabalhosos o Espírito de Deus quer derramar um espírito de restauração. Deus quer levantar obreiros que caíram. Deus quer levantar crentes prostrados. Deus quer levantar crentes desanimados. Gente que não fala língua mais, precisa voltar a falar em línguas espirituais. Obreiros que perderam a paixão pelo ministério. Deus quer te dar paixão pelo ministério também. Fique de pé comigo, adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Fica de pé, fica adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Fica. Orecanda, né, machuque, levava, baixai. Restauração. Obrigado, né, Maria, Agachouia. Como profeta da vida, esta noite eu falo: Deus quer restaurar os nossos púlpitos. Deus quer restaurar os nossos pregadores. Deus quer restaurar os obreiros da sua casa. Deus quer restaurar aqueles que perderam o gosto de servir a Deus. Eu quero orar por você. Eu posso fazer isso, né, pastor? Orar pela igreja. O irmão disse que não podia fazer. Pastor Luiz disse que aqui nós temos liberdade. Eu quero orar por você. Ontem eu preguei sobre o direito de sonhar. Hoje eu estou pregando sobre o mover de Deus para restaurar em tempos trabalhosos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Aleluia, 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 aleluia. Tem um versículo que Paulo falou aos Filipenses, que ele precisa voltar a cumprir na nossa vida. É aquele versículo que Paulo disse: uma coisa é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Esqueça as mágoas, esqueça as tristezas, esqueça os fracassos. Deus quer restaurar a sua vida em tempos trabalhosos. Precisamos voltar ao Pentestubias. Precisamos voltar a ouvir crentes falar língua, capinando no cabo da enxada, pagando café e falando línguas espirituais. Eu quero orar por você. Você que ouviu a voz de Deus aqui esta noite e sente um desejo. Você que ouviu a voz de Deus aqui esta noite e sente o desejo que Deus te dê mais graça em tempos trabalhosos, em tempos de frieza espiritual, em tempos de dificuldades, em tempos de imoralidade. Mas você quer sair daqui um crente totalmente renovado, porque há de ser que derramarei do meu espírito, é promessa. Eu queria orar por você. Aqueles que sentirem isso, saia do seu lugar. Eu quero orar por você aqui na frente. Venha, meu irmão, venha. É uma noite de restauração em tempo de crise. Venham jovens, venham adolescentes, venham irmãs, venham irmãos. Ah, pastor, já fui na frente tantas vezes, mas hoje vai ser diferente. Hoje Deus vai marcar a sua vida. Eu quero orar por você.
com liberdade, desde que você sinta isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós temos acabado de pregar a tua santa e poderosa palavra, Senhor, e entendemos que em tempo de crises, em tempos trabalhosos, o Senhor quer mover com mão forte, de maneira sobrenatural. Olha as vidas que estão chorando, Senhor, aqui à frente. Olha as vidas, Senhor, que estão sendo quebrantadas aqui. Tu tens negócios, Senhor, com rapazes, moças, jovens e crianças aqui neste lugar. Tu tens. Volte a chorar. Senhor, este homem que voltou a chorar esta noite, esta mulher que voltou a chorar esta noite, sentir a tua presença, restaura isso de forma profunda. A tua igreja não pode perder o fogo, a tua igreja não pode perder o desejo de te glorificar. Move com mão forte e sobrenatural. Eu abençoo esse rebanho, esse bonito rebanho do Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer através de vidas que estão se lançando nos teus braços. Por isso eu oro, Senhor, e os abençoo e glorifico o teu nome pela tua palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá sentar no seu lugar, enxugando